tradução simultânea para o português por Isabela Ávila e por Paula para o espanhol. Na Argentina, nós teremos também um momento ao final da apresentação em que os ouvintes podem enviar perguntas para mim, para o Marcelo, para a Paula. Ao longo da apresentação, nós também teremos 2 pausas para fazer a enquete e junto aos que estão escutando a apresentação, os resultados serão exibidos no final, junto com a sessão de perguntas e respostas. Todas essas apresentações estarão disponíveis nos nossos sites, no site da 3RLE. Hoje é um nosso prazer apresentar a vocês o Rick Grant, que vai falar sobre o que, através das pesquisas realizadas no Instituto Minor. O Rick Grant foi presidente do Instituto, ou é presidente do Instituto Minor desde fevereiro de 2003. Antes disso, era professor de nutrição de ruminantes e especialista em gado de leite na Universidade de Nebraska. Suas principais linhas de pesquisa incluem pontos de fibra, forrageiras e não forrageiras, nutrição de carboidratos, metabolismo de carboidratos e comportamento de gado de leite. Ele fez o seu mestrado na Universidade de Cornell e seu doutorado em nutrição na Universidade de Purdue. O Rick fez também o seu pós-doutorado no Centro Americano de Pesquisas em Forrageiras, Universidade de Wisconsin, antes de se tornar professor na Universidade de Nebraska. O Rick fornece dados para o Instituto Minor, dados estes que são utilizados para tentar otimizar a produção no setor do leite nos Estados Unidos. Bom, vou passar o microfone para o Rick, que vai então fazer a sua apresentação. Rick, eu espero que você tenha gostado da música do Johnny Cash, que estava tocando antes de darmos início a esse webinar. Foi excelente, eu sabia que você ia gostar. Bom, passo a palavra para você, Rick. Vamos dar início então. Muito bem, obrigado, Mary. Boa noite a todos. É um prazer falar para todos vocês nessa noite. Gostaria de agradecer ao MTS e a todos os nossos patrocinadores, Bode Branco, 3R Lab, que era a Nutrição Animal, pela oportunidade de apresentar este webinar para todos vocês. Obrigada. Bom, na verdade, agora eu sou o apresentador, né? Então eu mesmo tenho que lidar com os slides aqui. Em teoria, pelo menos, não é? Mary, eu não estou conseguindo avançar os slides, passar os slides para frente, aqui no meu computador. Então, vou assumir o controle momentaneamente, depois eu te retorno o controle dos slides, Rick. Leve problema técnico. Vamos ver se agora os slides vão funcionar bem. Sim, vamos colocar o slide em tela cheia, vamos ver se agora funciona. Ou talvez em tela parcial, se isso não prejudicar aqueles que estão participando, porque parece que com a tela cheia a gente não está conseguindo avançar os slides. Bom, se estiver bem para todo mundo, vamos fazer assim então. Tá ótimo. Muito bem? Então vamos lá. Bom, como vocês já sabem, os tópicos da minha apresentação giram em torno da criação de uma dieta perfeita das vacas. E quais são os tópicos que eu quero discutir hoje? Um foco no manejo alimentar. E eu vou apresentar para vocês dados recentes do Instituto Minor, junto com dados que foram recentemente publicados, falando sobre como devemos manejar nossas vacas de leite do ponto de vista da dieta. O objetivo é atender às necessidades comportamentais básicas da vaca com relação à manejo alimentar, mas também com relação ao descanso e ruminação. E nós precisamos fazer com que os nossos sistemas atendam a essas necessidades. Bom, antes de entrar em detalhes, eu tenho certeza que há pessoas que estão ouvindo que estão se perguntando, bom, o que é o Instituto Minor, onde ele está? Então, vou tentar passar um minutinho aqui respondendo essa pergunta. Olhando para esse slide, vocês podem ver o William Minor na foto. E há mais ou menos 100 anos atrás, ele percebeu que a agricultura é a principal atividade, a principal indústria. E ele acreditou que realmente seria importante investir o máximo em termos de recursos e ciência para conseguir avançar ao máximo
A agricultura começou isso há 100 anos atrás e hoje nós estamos fazendo o mesmo, tentando ajudá-la a completar sua missão. Aqui a gente vê o mapa dos Estados Unidos e ali à esquerda, no quadro menor, a gente vê o nordeste dos Estados Unidos e aqui no sul a gente vê a cidade de Chase, que está a 2 milhas de distância da fronteira canadense, pertinho um pouco perto de Quebec, Montreal. É um lugar maravilhoso para termos a sede do Instituto, cercado por lagos, por colinas e por vacas. Bom, aqui é uma visão do Instituto de Pesquisa Agrícola Minor. Vocês estão vendo ali no centro os edifícios históricos que têm mais ou menos 110, 120 anos de idade. E lá atrás, algo que é mais apropriado para vamos discutir hoje, que é o complexo de pesquisas em gado de leite, onde nós fazemos tantas pesquisas cujos resultados vamos apresentar hoje. E este complexo de pesquisas foi intitulado Complexo de Pesquisa Charles Sniffen, acho que hoje vocês devem conhecer esse pesquisador, meu colega, inclusive. Uma das grandes vantagens que a gente tem fazendo pesquisas nesse complexo é termos um rebanho à nossa disposição com alta produção, alta média de produção de leite e estarmos cercados por instalações tão modernas. E nós conseguimos realmente acompanhar com o nosso rebanho os resultados que nós queremos na indústria. Bom, como é que a gente cria a perfeita experiência alimentar para as vacas? Bom, eu suponho que todos vocês que estão nos ouvindo hoje devem estar fornecendo para suas vacas uma dieta palatável, bem formulada, usando a MTS ou alguma outra plataforma, algum outro software de balanceamento de dieta. Vou supor que vocês fazem isso, vou supor que vocês têm boa qualidade de borracha, que algumas vezes acontece, outras não. Mas hoje à noite eu vou então me focar nesses 3 outros pontos relacionados a manejo alimentar. Ter a disponibilidade do alimento quando as vacas querem comer, isso é um ponto crítico para as vacas. E tão crítico, tão importante quanto isso, é tentar manejar o sistema alimentar de tal forma que a competição, mais especificamente uma competição excessiva entre as vacas, não limite o acesso ao coxo ao longo do dia. E vou voltar a falar nisso, mostrando dados de pesquisa. Nós temos que garantir que os nossos sistemas de manejo alimentar não ofereçam uma restrição às atividades de descanso e de ruminação ao longo do dia, porque esses 3 comportamentos estão muito estreitamente correlacionados em termos biológicos. Bom, vou começar fazendo uma apresentação rápida sobre um dos artigos mais clássicos que já foram publicados nos últimos 10 anos. Procura o Outback, publicado em 2008, na Espanha. Um contexto bastante, um cenário bastante único, 47 rebanhos, com genética similar, em muitas gerações, todos recebendo a mesma dieta total. Todos os dias a mesma dieta total era misturada e oferecida a essas 47 fazendas de leite. Vocês podem ver que, com essa abordagem, nós podíamos, ou era possível isolar o efeito do manejo, porque a nutrição e a genética eram as mesmas dos 47 rebanhos, mas, apesar disso, vocês podem ver que a média de produção de leite foi 30 quilos por dia, porém, houve uma variação de 20 a quase 33 quilos de leite por dia. Para mim, esse estudo de intervenção quantitativa mais interessante recentemente publicado. Essa ampla variação de produção de leite está relacionada com a forma como o manejo alimentar ocorreu nesses 47 rebanhos. E a análise de regressão que foi feita nesse paper mostra que os fatores não relacionados à dieta, ou seja, fatores de manejo, são responsáveis por 56% da variação na produção de leite. Então, nós podemos ver que, dos 3 principais fatores, 2 estão relacionados ao manejo alimentar. Oferecer o alimento para ter sobra no coxo e empurrar a dieta, por assim dizer. Então, na verdade, a disponibilidade do alimento ao longo das 24 horas explica boa parte da variação entre fazendas em termos de produção de leite. Bom, se nós pensarmos no efeito quantitativo apenas, pense por um momento que outros fatores de manejo vocês podem controlar nas suas fazendas, podendo ter gerar 2 a 4 quilos de leite a mais ou a menos. É incrível, né? Mas existem algumas coisas simples, como a disponibilidade do alimento, que causam esse efeito
E nós temos que pensar também na frequência de ordenhas, 2 vezes em comparação com 3 ordenhas, ou, por exemplo, o uso de BST. Esses 2 últimos fatores teriam o mesmo impacto do manejo do alimento, ou seja, para vocês entenderem como é que o manejo alimentar é importante. Poderia ter o mesmo efeito da frequência de ordenha do uso de BST. Eu acho que isso realmente é fundamental. E, em terceiro lugar, como outro fator não relacionado à dieta, o número de camas por vaca. Então, estes são os 3 principais fatores que influenciam a produção de leite em uma fazenda, além da nutrição. O próximo slide esclarece um pouco mais o efeito do número de camas por vaca, a taxa de lotação e a produção de leite. Isso foi medida ao longo nas 47 fazendas. Vocês podem ver que no eixo vertical, no eixo horizontal nós temos o número de camas por vaca e no eixo vertical a produção de leite. A gente vê uma grande variação em termos de produção de leite de fazenda a fazenda. Isso faz sentido, por causa de todos os fatores que nós sabemos que ocorrem, vão influenciar a produção de leite numa fazenda. Mas a gente vê que existe claramente uma relação positiva entre a produção de leite e uma maior disponibilidade de camas. Essa linha de regressão linear indica isso do lado direito da tela. E o R2, o R ao quadrado, mostra que mais ou menos 1/3 da variação da produção de leite entre essas 47 fazendas, ou seja, 1/3 da variação da produção de leite pode ser explicado pela taxa de lotação do número de camas por vaca. Isso me surpreende muito. O único fator consegue explicar tanto da variação. Bom, gostaria de fazer mais alguns comentários sobre esse slide. Em primeiro lugar, aqui nós estamos analisando níveis muito altos de disponibilidade de cama para as vacas. Baixa densidade de lotação. A gente vê rebanhos de baixa produção, mas a gente também, com alta disponibilidade de camas, vê rebanhos de baixa produção. Então, a taxa de lotação ou a cama, o número de camas por vaca não é o fator limitante. A gente sabe disso. Poderia ser, por exemplo, a qualidade da forragem. Agora, eles são muito importantes. Eu acho que, claro, o outro extremo é provavelmente verdadeiro. Nesse slide, aqui eu estou indicando, ou estou mostrando uma taxa de lotação de mais ou menos 120%. Quando a gente analisa esse conjunto de dados, bem como de outros estudos, a gente vê que rebanhos de alta produção, quando chegam acima de uma certa taxa de lotação, não aumenta a produção. Então, gente, garante o acesso das vacas à cama para garantir uma alta produção de leite. Se você limitar o acesso às camas, e aí eu colocaria também espaço de coxo, eles vão atuar como fator limitante. As vacas vão pagar um preço por isso, em termos de menos leite. Isso vai aparecer em termos de comportamento alimentar e consumo de matéria seca. Bom, uma taxa de lotação excessiva é um desafio para a indústria do leite nos Estados Unidos, não há dúvidas disso. Alguns levantamentos mais recentes e publicações recentes na literatura mostram que nos Estados Unidos mais de metade dos produtores consistentemente tem uma densidade excessiva de suas instalações, ou pouco espaço de coxo, pouco número de camas. E dados dos últimos 5 anos indicam que a gente pode ver, inclusive, uma taxa de lotação extremamente excessiva em algumas situações. Preste atenção nesse terceiro índice aqui. Uma publicação que eu tenho mostra que, na verdade, 60% dos lotes de alta produção têm taxa de lotação excessiva. Próximo slide eu vou falar sobre os detalhes do efeito da taxa de lotação excessiva no comportamento alimentar, no consumo de matéria seca e na produção de leite. Pelo menos nos Estados Unidos, nós vamos tentar, então, entender quais são os desafios, que são muitos, para a indústria. Bom, vou falar um pouquinho sobre alguns dos estudos publicados sobre densidade de lotação e manejo alimentar. Eu acredito que, na verdade, essa vai ser uma das primeiras perguntas da nossa enquete. Certo, Marian? Sim, vou assumir o microfone aqui um minutinho, Rick, para a gente fazer a nossa primeira pergunta. Bom, então vou abrir para a primeira enquete. Lembrem-se que essas enquetes
só o que a gente faz para pré-testar o crescimento de vocês, testar o crescimento prévio. Bom, uma primeira pergunta. Qual é a recomendação para espaço de coxo por vaca? Acho que vocês conseguem ler aqui as várias opções. Vocês vão ter um período de tempo curtinho para responder. É só clicar nas respostas. Estou vendo que já temos pessoas, participantes clicando nas múltiplas escolhas. Mais 10 segundinhos e aí a gente fecha. Essa informação está sendo processada. Então, vamos passar para a segunda pergunta. A gente sempre faz duas perguntas para não importar muito o fluxo da apresentação. E no final a gente discute os resultados dessa enquete no período de perguntas e respostas. Segunda pergunta, aberta. Espaço de coxo versus ajuste da dieta. A, o espaço de coxo não é um fator quando eu formulo as minhas, quando eu faço o balanceamento das dietas. B, se eu não tenho espaço de coxo suficiente, eu ofereço um excesso de alimento para ter sobra. C, se eu não tiver espaço de coxo suficiente, eu acrescento forragem na dieta. Se eu tiver somente no período de transição, eu ajusto a dieta para o espaço de coxo. E se eu não tiver espaço de coxo suficiente, eu aumento a frequência alimentar. Mais 10 segundos. Bom, assim que a gente terminar o processamento, eu retorno a palavra para o Rick e aí ele vai continuar com a apresentação. A gente vai fazer uma outra interrupção para a segunda enquete, mais duas perguntas. Muito bem, então, passando a palavra de volta para o Rick. Muito bem. E eu vou ficar caladinha aqui. Rick, você tem a palavra. Bom, eu vou conseguir ver os resultados agora, Mary? Na verdade, os resultados vão ser apresentados no final, para todos. Então eu retomo a apresentação. Isso mesmo. Muito bem. Bom, quando você precisar, você me interrompe, então, para a segunda enquete. Bom, estávamos falando de taxa de lotação. E vamos focar de novo no comportamento dos animais. Mesmo sem analisar os estudos, quem trabalha com vaca sabe que não deve ser muito bom ser essa vaca que está aqui no meio. Todos os artigos publicados mostram que a densidade de lotação no coxo aumenta. Quando ela aumenta, nós temos maior agressividade, essas alterações no tempo de alimentação, com várias consequências. Nós temos menor número de refeições, nós temos um aumento da taxa alimentar, nós temos um potencial para seleção e um maior efeito em vacas subordinadas, ou seja, sempre que nós temos uma taxa de lotação excessiva, o maior efeito sempre aparece nas vacas subordinadas. Por exemplo, as primíparas são geralmente as mais prejudicadas. Bom, dentro de certos limites, a pesquisa mostra que as vacas podem ajustar o comportamento alimentar em resposta a várias taxas de lotação. Agora, a gente, claro, pode ter algumas situações sérias com pouquíssimo espaço de coxo. Aí, nessas situações, a gente excede a capacidade de adaptação das vacas. E, de fato, no processo de adaptação, as vacas podem ter uma acidose subaguda por causa dessas alterações alimentares. A gente deve evitar chegar a esse ponto. Primíparas também não têm essa capacidade de adaptar a sua taxa de alimentação, sua frequência de alimentação com vacas de ordem de parto mais avançadas. Então, é importante no limite. Bom, os próximos slides resumem alguns dados que eu e o Tom DeLuca compilamos com base na literatura dos últimos anos. O primeiro gráfico mostra o efeito da densidade de lotação e o consumo de matéria seca diária. Esses são todos estudos de curto prazo. De curto prazo quer dizer não mais que 3 semanas de duração de estudo. Então, eu não estou tentando dizer para vocês que esses dados representam o mundo real. Na verdade, muitas vezes as vacas passam por altas densidades de lotação por meses, mas pelo menos no curto prazo a gente vê essa relação muito próxima. Entre a taxa de lotação alta, poucos baixos de coxo, 0,5 a
menos de 0,2, menos de 20 centímetros de coxo por vaca, vamos medir alguns estudos, e a relação de estudo com o consumo de matéria seca. Na verdade, a gente vai ver que o consumo de matéria seca é comprometido. Vou mostrar alguns dados mais tarde que sugerem isso. Agora, sem dúvida, todos os dados publicados até hoje, pelo menos até 2010, quando publicamos esse estudo, mostram um impacto profundo da taxa de lotação do espaço coxo e na frequência alimentar dentro de uma refeição. Aqui a gente vê no eixo horizontal o espaço coxo variando de 20 centímetros a 60 centímetros e a gente vê a frequência alimentar, a taxa alimentar em gramas de matéria seca por minuto. A gente vê, claro, uma variação considerável entre estudos, mas para os que são nutricionistas aqui na nossa plateia, que eu acho que a maioria de vocês pensa no impacto biológico de variar tanto o consumo de matéria seca por minuto, 80 gramas a 120 gramas, essa variação, uma variação de 40 a 50 gramas de matéria seca por minuto pode ter consequências profundas para o ambiente ruminal e para a resposta em termos de desempenho por parte dessas vacas. Vocês vão ver isso à medida que for desenvolvendo a minha apresentação. Bom, junto com essa questão de taxa de lotação, espaço de coxo continua aqui no eixo horizontal, vamos pensar em lotes onde temos vacas de várias ordens de parto. Isso é tipicamente, principalmente nas fazendas menores, mas mesmo nas fazendas grandes, é comum a gente ter primíparas em lotes mistos, com vacas multíparas. E esse aqui é um estudo que nós fizemos lá no nosso instituto, no MAEM, há alguns anos atrás. Nós tínhamos 70% de vacas multíparas, 30% de primíparas no lote. E aqui nesse lote misto, a gente vê a resposta em termos de consumo de matéria seca diária associada a cada espaço de coxo. Vamos pensar nas vacas multíparas primeiras. À medida que a gente começa a restringir ou reduzir o espaço de coxo, essas vacas, na verdade, não mudam o seu consumo de matéria seca, não. Eles só mudam, só caem o consumo de matéria seca quando o espaço de coxo é muito restrito. Então, elas têm essa capacidade de se adaptar, essa habilidade inata até um certo ponto de modificar sua frequência alimentar, sua taxa de alimentação, como mostrei nos slides anteriores. Agora, diferentemente disso, com as primíparas de primeiro parto, a gente pode ver que quando o espaço de coxo é reduzido, o consumo de matéria seca cai muito. Ela está competindo no mesmo coxo com as vacas mais velhas, os multíparas. E isso é algo que a gente também precisa ter em mente quando a gente tentar manejar os nossos rebanhos com lotes mistos, com diferentes ordens de parto. Bom, as alterações de consumo. Bom, quando nós temos um acesso ao coxo restrito, nós temos menor consumo de matéria seca. O que acontece com a produção de leite? Bom, na verdade, a gente vai ter um reflexo que a gente viu nos slides anteriores. Esse é um estudo publicado nos anos atrás, 2008, no Instituto Miner, nós avaliamos a resposta das vacas à taxa de lotação variando de 100% a 142%. Que é, na verdade, bastante parecido com o que a gente tem no mundo real, pelo menos no Nordeste dos Estados Unidos, em que, infelizmente, nós temos altíssimas taxas de lotação. Como que a gente interpreta esses dados? Eu peço desculpas porque não estão em quilos, não estou usando o sistema métrico, infelizmente estão em pounds, libras. Aqui a gente vê a diferença entre as vacas multíparas e as primíparas. Com a taxa de lotação de 100%, a produção de leite foi 6 libras por dia maior para as multíparas que para as primíparas. Como vocês devem esperar, com base no que vimos de consumo de matéria seca, quando a gente aumenta a taxa de lotação para 113, ou para 131, ou 142, nós vamos ter menor disponibilidade de canzil, menor disponibilidade de cama. E a gente vê que nós temos uma maior diferença da produção de leite entre multíparas e primíparas, do serviço, a diferença é considerável. A 142%, 15 libras a mais de produção das multíparas, à medida que a taxa de lotação vai caindo, essa diferença vai diminuindo. Então, e claro que as vacas multíparas também estão tendo um pior desempenho, mas isso só comete mais as primíparas. E eu mencionei no início da minha apresentação que provavelmente uma taxa de lotação de 120%
representa um nível crítico para a gente manter em mente nas nossas fazendas. Fazendas de leite bem manejadas realmente conseguem lidar com a taxa de lotação de 100 até talvez no máximo esse limite de 120%. Acima disso, pouquíssimas fazendas, pelo que a gente viu na pesquisa, nos estudos e em situações práticas, conseguem um bom manejo. Uma exceção é quando a gente tem lotes mistos. Nós temos aqui um aumento moderado da taxa de lotação, de 100% para 103%. Isso muitas fazendas, muitos produtores nem pensariam que poderia ter um impacto profundo. Mas observem a competitividade que acontece entre multíparas e primíparas com uma queda na produção de leite das primíparas. Elas se encontram numa desvantagem competitiva. À medida que a taxa de lotação aumenta de 100 para 113, a queda na produção, a diferença vai de 6 para 14 libras. E essa queda no leite reflete reduções no tempo de descanso e na atividade comunal, que eu não vou ter tempo de mostrar para vocês hoje à noite. Bom, vamos falar sobre um outro componente em termos de comportamento. Esse aqui é um trabalho que a gente começou a desenvolver no último ano, no Instituto Minor, analisando primíparas em lotes mistos, junto com multíparas. Primeiro a gente começou a avaliar o que elas estavam fazendo em termos de uso da cana e atividade comunal, porque nós suspeitávamos que isso estivesse altamente correlacionado com sua sanidade geral e nível de desempenho. Nesse slide, nós estamos mostrando como que as novilhas das primíparas evitam usar as camas preferidas. E quais serão as camas preferidas? São as camas preferidas das... Por que camas preferidas? São as camas preferidas pelas vacas maduras, pelas multíferas. E geralmente essas camas preferidas estão ali no meio do galpão e estão mais próximas do coxo. Isso não nos surpreende se a gente pensar no que as vacas gostam de fazer durante o dia. Bom, vamos pensar aqui no eixo horizontal, camas preferidas. Aqui em cima, onde a gente vê 100%, a gente considera que 100% das camas no galpão estão sendo usadas 70% pelas multíparas e 30% pelas primíparas. Isso faz sentido, porque nesses estudos a gente sempre tem mais ou menos 70% de multíparas e 30% de primíparas. Então o uso da cama é parecido. Agora, observe um ponto importante. Quando a gente se foca só nas camas preferidas. Então aqui a gente tem as 50% mais preferidas, as 25%, e no final a gente avalia os 5% de camas que são as mais preferidas das vacas. Aí o que acontece com relação ao uso dessas camas por primíparas? Cai muitíssimo. As primíparas não usam as camas preferidas. Então, aquelas camas que as vacas mais desejam, mais próximas do coxo, são utilizadas só pelas multíparas, praticamente. Por quê? As vacas maduras, as multíparas, têm a preferência e elas vencem a competição sobre as primíparas. O interessante são as consequências biológicas disso. Eu vou compartilhar um segundo estudo que nós fizemos com vocês rapidamente, analisando a atividade ruminal pelas vacas primíparas, estando elas deitadas em camas preferidas ou camas um pouco menos preferidas. Nessa tabela a gente vê o tempo de ruminação e a gente vê a porcentagem de tempo em descanso, ruminando. Vamos escolher uma linha aqui. Quando as primíparas estão deitadas nas camas boas, preferidas, a atividade ruminal é bem menor do que quando elas estão deitadas nas camas menos preferidas. O que isso quer dizer do ponto de vista de primíparas, de novilhas? Bom, eu acho que essas novilhas, as primíparas, quando deitam nas camas preferidas, ficam um pouco tranquilas. Na verdade, eu vou usar um termo em inglês antropomórfico, talvez seja dificuldade de traduzir, mas se a gente fizer uma analogia com humanos, essas primíparas estão pensando assim, bom, eu estou na cama boa, talvez elas me tirem daqui, vão me jogar para fora daqui. E qual é a consequência disso? A atividade de ruminação, porque a ruminação é, entre todas as atividades das vacas, a atividade mais sensível ao bem-estar geral. Bom, e quais serão as implicações de longo prazo em termos de saúde ruminal? Vou voltar a falar nesse ponto daqui a pouquinho. E pensem sobre taxa de lotação, sobre a perspectiva das primíparas nesses lotes mistos. O que será que ela realmente sente?
Uma aposta com vocês, provavelmente, a taxa de lotação no coxo e nas pernas, do ponto de vista das vinícolas, é sentida de maneira mais acentuada do que se nós simplesmente fôssemos dividir o espaço disponível pelo número total de animais. Elas são mais prejudicadas e é isso que a gente tem que pensar quando a gente maneja as vacas e quando a gente projeta um galpão de cristal, por exemplo. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre ambiente de manejo e como que o manejo alimentar interage com a dieta. Aqui nós temos um exemplo clássico sobre o que vemos comentando, da locação. Esse aqui é um galpão no oeste de Nova York. Então, a superlotação acontece. Agora vamos focar no rumen, que é o que a gente vem fazendo, estudando muito esse aspecto aqui no Instituto dos últimos anos. O manejo, como eu já disse, explica a maioria da variação entre fazendas em termos de produção de leite. Nós temos dois fatores principais, manejo alimentar e taxa de lotação. Agora, as duas perguntas que são nosso foco no Instituto são, será que a taxa de lotação interage com a dieta? Vou mostrar alguns dados para vocês que mostram que a FDN fisicamente efetiva sim tem um efeito. E a outra pergunta é, será que a densidade de lotação interage com a disponibilidade alimentar? Porque, pelo menos nos rebanhos com que eu trabalho, na verdade, a gente tem as pessoas realmente se preocupando com como que uma suplementação sente o efeito de uma frequência alimentar limitada. Então, realmente a taxa de lotação interfere em quanto de alimento você deveria ofertar para as vacas. Bom, aqui eu tenho dois estudos para mostrar para vocês. Ambos, bom, na verdade eu vou compartilhar os dados mais interessantes que estão. Ambos os estudos foram apresentados no encontro da Sociedade Americana de Leite em Orlando, esse ano. E aqui, nesse estudo, nós temos os efeitos da taxa de lotação, tanto em termos de cama como espaço de coxo, e a fibra fisicamente efetiva nas respostas de curto prazo, em termos de fermentação ruminal e pH ruminal. Todos os animais nesse estudo eram animais fistulados. Bom, por uma questão de tempo, hoje eu vou me focar praticamente só na questão do pH ruminal, porque é algo mais novo que nós vamos estudar antes. Bom, como eram as dietas? Nós pensamos em uma maneira simples de mudar ou alterar a fibra fisicamente efetiva. Então, aqui a gente está chamando essas dietas de dieta com palha e sem palha. Vamos ver aqui a composição em termos de ingredientes. Mesma quantidade de silagem, e na verdade a diferença foi que na silagem de feno, que era mais ou menos 7% de matéria seca, para dieta sem fibra, e na dieta de alta fibra nós substituímos parte dessa silagem por palha de trigo picada. Eu não vou entrar em detalhes aqui não, se a gente tem perguntas depois, perdão, 7 ou 70% de fibra de FDN. Bom, então, basicamente a gente alterou o tamanho da partícula e aqui a gente tem o resumo da composição química. Observe, proteína, fibra, amido, açúcar, estratégia, temos aqui todas as frações principais que são praticamente iguais entre as duas dietas, dieta com palha e sem palha. A gente não tem diferença entre a digestibilidade do amido, medida a 7 horas, mas na parte que está sombreada em amarelo, a gente vê uma grande diferença em termos da FDN fisicamente efetiva, usando peneira de 1,18 milímetros, um método padrão. Aqui a gente tem uma variação de 18 a 22,5%, que explica o que nós esperaremos encontrar. A gente espera começar a ter alguns problemas em termos de acidose subaguda, na dieta onde não temos fibra suficiente, e onde nós, e ali no outro extremo, a gente tem uma zona segura, onde a gente formula dietas. Bom, e para aqueles de vocês que estão estudando FDN indisponível, tem que dar em 30 horas e 240 horas. E observem que esses valores são mais altos para a dieta com palha. Claro, essa dieta tem mais fibra e tem resíduos não disponíveis muito maiores após 24 horas lignificados. Bom,
Qual que é a mensagem principal desse estudo? De taxa de lotação e pH ruminal. Para mim, são um dos dados mais empolgantes que eu já vi nos últimos anos. Sendo, com certeza, dados do nosso instituto, porque é o primeiro estudo que mostra o efeito do ambiente de manejo no pH ruminal. Então, nesse estudo, nós temos dieta sem palha e dieta com palha. Nós temos uma fatorização ali, 100% de taxa de locação em termos de cama e canzinho, espaço coxo, e 142% de taxa de lotação. Então, são os dois extremos. Vou passar para a parte de baixo aqui. A gente tem diferentes medidas de pH. Vou chamar a atenção de vocês hoje para a terceira e quarta linha, onde eu tenho um pH menor que 0,58, perdão, pH menor que 5,8 por várias horas do dia. Muita gente diz que quando o pH está menor que 5,8, nós temos acidose ruminal subaguda. Como vocês podem ver aqui, quando nós temos taxa de lotação de 100%, nós temos um efeito significativo de acrescentar palha à dieta. Basicamente, a gente tem menos tempo com pH baixo, ou seja, menor potencial para acidose subaguda. A diferença é pequena, porque, claro, a dieta sem palha, numa taxa de lotação de 100%, está bem, não tem problema não. A gente formulou protalina marginalmente, mas a gente ainda está ali numa faixa normal de fibra. Agora, observe o que acontece quando a gente aumenta a taxa de lotação para 142%. Na dieta sem palha, nós temos muito mais horas por dia com pH menor que 5,8. Quando a gente acrescenta palha à dieta, a gente tem um impacto significativo. Na verdade, a gente tem uma interação significativa entre a taxa de lotação e a palha. A gente pode ver quando a gente acrescenta palha, nós temos um grande valor aqui nesse estudo. Por quê? O tempo de acidose subaguda, o tempo de baixo pH ruminal, varia ali de menos de 3 horas para mais de 4 horas. E aí a gente tem gente, bom, nós temos pessoas que dizem, bom, mas isso é pouco tempo por dia, mas observe, essas vacas em taxa de lotação, ela tem 3 a 4 horas a mais de baixo pH ruminal por dia. Isso é uma indicação clara de risco de acidose. Então, a mensagem aqui é que quando nós acrescentamos palha, mudamos FN, houve um benefício muito grande para esses grupos com altas taxas de lotação. Isso está associado com o tempo de descanso também, deitado. Uma alta taxa de lotação está incluída, está associada com uma produção de leite mais baixa, uma alteração do tempo de ruminação. Não vou poder entrar em detalhes, né? Inclusive porque esses dados são de curto prazo, mas falando de forma maior, taxa de lotação excessiva reduz produção de leite, de leve, mas existe uma tendência para uma redução significativa e há também uma redução da gordura do leite, é uma tendência para a redução de gordura do leite, independentemente da dieta. Então, uma maior taxa de lotação tem um impacto significativo mesmo em estudos de curto prazo. E isso faz sentido, porque em trabalhos anteriores que nós fizemos, variando a taxa de lotação de 100% a 142%, que é o modelo que a gente usa no nosso rebanho, ou seja, restrição de cama e de espaço coxo, a gente vê uma redução da gordura do leite. Observem como que a gordura do leite varia de 100% a 142%, 3,8 para 3,67%. Essa resposta faz sentido nesse estudo, porque essas vacas que estão com taxa de lotação excessiva se alimentam 25% mais rápido, que é louco se a gente pensar em termos de biologia, e ruminam 1 hora por dia a menos. Então, em termos biológicos, tudo isso começa a fazer sentido. Muito bem. Contando uma história para a gente que faz muito sentido. O manejo, a taxa de lotação excessiva, afeta não apenas o comportamento das vacas em termos da oferta de alimento, como também suas condições ruminais, que, como sabemos, tem um impacto na produção de leite e no teor de sólidos do leite. Então, concluindo aqui das perspectivas sobre esse primeiro estudo, vai ser o primeiro estudo que avalia esses aspectos e, para mim, na verdade, a gente precisa levar em consideração o papel do manejo, o papel da taxa de lotação dos modelos nutricionais, para a gente realmente conseguir prever o pH ruminal e todas as suas consequências. Eu adoro essa foto aqui, não quero perder tempo, não, mas essa aqui é uma foto que nós tiramos ao longo do estudo.
vacas na taxa de dilatação de 142%. Isso no meio da noite. Todas as vacas deveriam estar deitadas e a gente vê essa vaca que está em pé frustrada. Ela quer que aquela outra saia da cama, libere a cama. E isso acontecendo sempre nos nossos estudos. Por isso que essas condições de manejo têm um impacto negativo na resposta comportamental das vacas, consequentemente no seu desempenho produtivo. O segundo estudo que eu quero mostrar rapidamente para vocês é mais um estudo de campo. Esse estudo foi feito em colaboração com o Dr. Dave Urbano, na Universidade de Cornell, no Departamento de Ciência Alimentar. Vários rebanhos nos estados de Nova York e Vermont foram estudados, analisando o efeito da nutrição. Na verdade, eu vou me focar aqui no efeito de práticas de manejo. Na síntese de ácido graxo, de novo de ácidos graxos. E qual que é o efeito disso? Qual que é a importância disso? Bom, a síntese de novo de ácidos graxos na glândula mamária vem do acetato e do buterato no rumen. Então, nós pensaremos que fazendo isso com alta concentração de ácidos graxos, de novo, seriam os ácidos graxos de cadeia curta, né? Seriam aquelas fazendas com bom manejo, boas práticas de nutrição, que promovem saúde ruminal, né? Bom, esse estudo durou 2 anos, vou tentar resumir os 2 anos, e ao longo desse período nós analisamos. Primeiro ano, 44 rebanhos, 30 rebanhos no segundo ano, e esses rebanhos foram agrupados em alto e baixo nível, em termos de síntese de novo de ácidos graxos. E a síntese na glândula mamária, a síntese de novo, uma alta síntese de novo de ácidos graxos na glândula mamária reflete um bom ambiente ruminal. E nós temos significados práticos também. Esse aqui é um trabalho, esses aqui são trabalhos do Dr. Barbano, englobando centenas de rebanhos. E a gente vê o que acontece em termos de gordura do leite, de proteína verdadeira do leite. E aqui como porcentagem da síntese de novo de ácidos graxos. No eixo horizontal a gente vê uma relação positiva muito interessante. Tanto em termos de maior teor de gordura, como em termos de maior teor de proteína. Então, há sem dúvida um benefício considerável em termos mais síntese de novo de ácido graxo, bom ambiente ruminal para dar suporte para isso. Esse aqui é um slide muito importante, básico, que mostra o que acontece em termos de relação do ambiente de manejo de diferentes parâmetros. Quando a gente olha para essa tabela, observe. Espaço de coxo, número de vacas por cama, ou seja, taxa de lotação. Quando a gente olha para esses números, a gente vê que os rebanhos que têm alta síntese de novo, em comparação com os que têm baixa síntese de novo, os que têm alta síntese de novo têm maior espaço de coxo. Esses dados mostram um efeito significativo. E também nós temos maior disponibilidade de cama nos rebanhos que têm a maior síntese de novo de ácidos graxos. Então, nesse estudo feito com fazendas com vários níveis de manejo, obtivemos esses dados que mostram como é que esse efeito do manejo acontece. Em termos de frequência alimentar, que é um aspecto que a gente já não comentou muito hoje à noite, também observe, para Thai-Stall. A frequência de alimentação tem um impacto significativo. Nós temos maior frequência alimentar nos Thai-Stalls. E aí nós temos uma maior síntese de novo de ácidos graxos. Faz sentido, porque nós sabemos o que ocorre por trás de uma maior frequência alimentar. Agora, a gente não tem um efeito da frequência alimentar nos rebanhos em freestyle ou em dieta total. Não houve tanta diferença entre os vários rebanhos. Na verdade, basicamente, eles eram alimentados 1,5 vezes por dia, o que é algo comum, pelo menos aqui onde a gente está nos Estados Unidos. Aqui os dados mais recentes que nós compilamos aqui. Nós percebemos que nós temos mais fibra fisicamente efetiva e medida ou através de peneira método padrão ou através do Penn State, de 4 milímetros, que é o recomendado hoje em dia. A gente pode ver que os rebanhos
com maior síntese de novo de ácidos graxos, tem, como vocês devem imaginar, maior FDM fisicamente efetiva, ou maior número de fibras retidas na peneira, o que é demonstrado no sistema Penn State. São partículas que são consideradas como partículas fisicamente efetivas, as de 4 milímetros. E uma outra coisa que é fantástica, quando a gente fez a análise de regressão, a gente viu que uma síntese de novo de ácido graxo mais alta pode ser explicada, 65% da variação na síntese de novo pode ser explicada pelo espaço de coxo, sozinho, um fator isolado. E isso, para mim, merece um ponto de exclamação. A gente vê o papel fundamental de acesso ao coxo, espaço de coxo, da competição entre as vacas. Isso refletido na sua capacidade de ter uma boa produção de componentes do leite e está associado com a produção ambiente ruminal, uma maior capacidade de sintetizar ácidos graxos. Isso vai para o gosto do produtor, porque ele vai dar um aumento teor de sólidos do leite, proteína e gordura. Bom, vamos mudar de marcha agora e falar sobre a interação do manejo da qualidade da forragem. Só um slide, depois eu vou falar sobre 1, 2, 3 ou 4, talvez dependendo do tempo, componentes-chave do ambiente de manejo, do ambiente alimentar, que ainda não mencionei, como frequência alimentar e disponibilidade do alimento. Agora, antes de eu passar para frente, eu acho que é hora de fazermos uma nova enquete, então vou parar de falar um pouquinho, vou passar a palavra para a Marianne. Sim, então, mais algumas perguntas, mais 2 perguntas. Então, nossa terceira pergunta. Bom, vou ler todas as opções para vocês. Vamos abrir, então, para a primeira pergunta. Nós temos 10 fazendas com genética similar, mas produção de leite diferente. Qual o principal fator que explica isso? Qualidade da forragem, espaço de coxo, frequência de alimentação e recursos humanos ou instalação? Vocês vão ter 10 segundos para responder. Mais 5 segundos. Bom, na verdade, ele fechou ali por conta própria. Nunca entendi muito bem como é que funciona. Deve estar sendo gerenciado pelos democratas. É bom, não vou nem responder não. Bom, quarta pergunta. Vamos abrir para a quarta pergunta. Que é frequência de alimentação versus recomendação de empurrar a dieta 2 vezes por dia com 4 dietas forçadas, para serem empurradas, melhor dizendo, B 1 vez por dia com dieta empurrada 8 vezes, 3 vezes por dia empurrando 4 vezes, 3 vezes por dia empurrando 8 vezes e mais 3 vezes por dia. Bom, na Argentina, eles têm outro método de manejo, eles não empurram o alimento, então talvez o nosso público argentino não consiga responder bem essa pergunta, não, mas tudo bem. Bom, estamos processando as respostas, assim terminar a gente volta da apresentação, eu devolvo o microfone para o Rick. Quando que a gente vai ver os resultados da enquete, Marianne? Durante o período durante a sessão de perguntas e respostas. O que a gente faz? A gente compila as respostas para os 3 países, eu coloco tudo num gráfico, geralmente você e o Marcelo fazem os comentários. Então, eu nessa hora me retiro, vocês reassumem o controle. Bom, esse é o slide que eu falei que queria mostrar sobre forragem. Isso é algo que todos nós deveríamos saber, mas até o momento que a gente fez esse estudo, a gente não sabia bem, a gente analisou a forragem na dieta, a digestibilidade da forragem, a gente não sabia tanto sobre o impacto da qualidade da forragem, principalmente a digestibilidade da fibra, sobre o tempo consumindo a dieta total. Vou explicar para vocês rapidamente essa tabela que é um pouco tumultuada, para vocês dizerem. A gente tem aqui
nesse estudo 4 dietas. Vou tentar simplificá-las. A gente tem 2 fatores: alto teor de forragem, baixo teor de forragem. E a gente tem ou silagem de milho convencional ou híbrido de nervura marrom, com baixos níveis de forragem, são dietas 1 e 3, nós tínhamos 50% de forragem, digamos, para facilitar a coisa. Se a gente analisar as dietas 2 e 4, as que têm maior teor de forragem, tem uma média de 67% e 64% de forragem. Digamos 65% de forragem. Então, 50% de forragem em comparação com 65% de forragem. E nós estamos considerando a silagem de milho como forragem para a proposta desse estudo. Bom, e nós temos diferentes misturas de forragem aqui na segunda linha, não vai entrar em detalhes, não. Mas o ingrediente principal era a silagem de milho. E aqui a gente analisa as diferenças entre a silagem de milho tradicional e a de híbrido de nervura marrom. E observem que em cada nível de forragem, o que acontece quando a gente substitui a silagem de milho convencional pelo híbrido de nervura marrom? A gente consegue aumentar a digestibilidade da FDN em 24 horas em mais ou menos 6 unidades percentuais, seja se fosse a dieta de baixa ou de alta forragem inicialmente. Então, nós analisamos o consumo, produção de leite, composição do leite, turnover ruminal, analisamos vários aspectos. Mas hoje, o tópico da nossa palestra é esse: vamos chamar a atenção de vocês sobre a frequência alimentar ao longo do dia, como é que ela variou ao longo comparado às 4 dietas. Pensem sobre esses dados no contexto dos rebanhos de vocês, que vocês manejam. Será que a gente realmente dá às vacas tempo suficiente para processarem alimentos, para comer suas dietas? Principalmente quando há mudanças da qualidade e da composição de forragem? Observe que as dietas de alta forragem, que tem silagem de milho convencional, têm a menor disponibilidade de fibra, requerem dos animais 1 hora a mais por dia para consumir a mesma quantidade. E as vacas que têm 50%, isso em comparação com as vacas com dieta de 50% de forragem e tem de alta digestibilidade. Então, quando a gente muda a porcentagem da forragem e a digestibilidade da forragem, a gente tem uma necessidade das vacas, as vacas requerem, melhor dizendo, 1 hora a mais para comer. Será que os tratadores permitem isso? E observem também quando a gente compara a silagem de milho convencional e híbrido de nervura marrom. Em baixos e altos teores de forragem, a gente vê que há uma diferença de mais ou menos meia hora de consumo por dia. As vacas que recebem híbrido de nervura marrom, dieta com alta digestibilidade, precisam de 30 minutos a menos por dia para consumir a dieta. Vou perguntar para vocês que estão nos ouvindo o seguinte: será que a fazenda está permitindo que as vacas tenham esse tempo adicional para comerem, principalmente se houver taxa de rotação excessiva, principalmente se houver lotes mistos em termos de ordem de parto? E eu sei que na maioria das fazendas que a gente conhece isso não acontece, então a gente tem que pensar também sobre a qualidade de forragem em termos do tempo disponível para as vacas se alimentarem. Bom, estou olhando aqui para o relógio, estou vendo que eu não tenho mais muito tempo, espero que se eu passar um pouquinho do tempo ninguém fique bravo comigo, mas vou tentar falar um pouco sobre as nossas principais conclusões. O que a gente tem que levar para casa? Quais são os principais aspectos aqui? Frequência alimentar, empurrar a dieta, espaço de coxo e o nível de recusa de alimento sobra no coxo. E a pergunta que eu vou passar para vocês como desafio, para vocês pensarem, olhando para cada um desses fatores, é a seguinte: será que a gente precisa de reavaliar as normas, os padrões da indústria, pelo menos com relação àquilo que é tipicamente proposto, sugerido aqui nos Estados Unidos? Bom, nós sabemos que vacas têm naturalmente um comportamento alimentar agressivo. Há pesquisas excelentes que dizem que as vacas exercem 227 quilos de pressão contra o canil ou contenção de pescoço quando elas estão comendo. E 102 quilos já causam lesão tecidual. Então, as vacas podem se machucar para tentar comer realmente. E essa é uma ótima definição ou explicação do que seria esse impulso agressivo de alimentação. Agora, a gente pode treinar as vacas
a se tornarem menos agressivos. Mas a gente não deve querer fazer isso, não. Na verdade, eu tenho uma imagem aqui de um rebanho com o qual eu trabalhei quando eu trabalhava na Universidade de Nebraska. Preste atenção nessa contenção de pescoço de 4 polegadas, esse cano aqui. Ele está desse jeito pouco tempo depois do fornecimento da comida de manhã. Olha o que vai acontecer. Preste atenção no que está acontecendo com a contenção. Vocês estão vendo que eles voltou todo? Isso não deveria acontecer, né? Na verdade, dizem que uma foto vale mais que 1000 palavras, né? Esse ditado é antigo. Mas, então, essa imagem está para mostrar para vocês que nessas condições, os animais estavam sendo treinados a se tornarem menos agressivos, porque o que a gente vê nessa imagem é que quando as vacas são treinadas continuamente a exercer esse tipo de pressão contra a contenção, seja um canzeiro ou um cano como esse aqui, ou uma contenção de pescoço, elas param de exercer esse comportamento mais ou menos depois de 10 ou 15 minutos, porque elas sentem dor, não são estúpidas. Então, elas param de serem agressivas. E com o tempo, elas acabam se comportando melhor quando a dieta é empurrada de volta ou quando o alimento fresco é oferecido. Esse é um conceito bastante importante para vocês entenderem em termos de comportamento natural das vacas. E eu conheço um estudo que estudou isso aqui, analisando a estratégia de empurrar a dieta, fazendo isso 1 a 2 horas após a alimentação, porque todos os estudos mostram que esse é o período de maior competição depois da oferta de alimentos. Aí é quando a gente tem os maiores deslocamentos, maiores brigas, maiores agressividades no coxo. Então, nesse estudo, eles pensaram em usar uma abordagem estratégica para empurrar a dieta. Primeiro, eles pensaram, quantas vezes por dia nós vamos empurrar a dieta? Então, eles resolveram aumentar a frequência de empurrar a dieta nesse período importante, que ocorre 1 a 2 horas após a oferta de alimento. O que eles encontraram nesse estudo? Que rebanhos alimentados 3 vezes por dia, nas primeiras 2 horas, devem ter a dieta empurrada de volta, talvez a cada meia hora, nas primeiras 2 horas. Todo o restante, então eles compararam esse tratamento e todo o restante era o mesmo. A única diferença era a estratégia de empurrar a dieta de volta, que era mais frequente num grupo. O consumo não mudou, mas a produção de leite aumentou significativamente quando a dieta era empurrada com maior frequência após a oferta de alimento, a cada meia hora nas primeiras 2 horas após a oferta de alimento. Ou seja, há uma importância biológica enorme, uma grande significância estatística em termos de produção de leite. Ou seja, empurrar a dieta com uma frequência estava aumentando a produção de leite aqui nesse estudo. Inclusive, nada disso afetou o comportamento de descanso das vacas. Como sabemos, é crítico fundamental para os animais. A gente nunca tem que fazer a vaca escolher entre comer por mais tempo, mas descansar menos. Isso aqui não foi o caso aqui, não. Na verdade, foi um aumento de eficiência, que é o que a gente busca ver. Porque, na verdade, as vacas não comeram mais, mas produziram mais leite. Isso mostra que a gente deve ter tido um aumento na eficiência de digestão, que é o que a gente quer ter nas nossas fazendas, como resultado do nosso manejo alimentar. Mas com relação à frequência alimentar, pesquisas dizem que a frequência de oferta de uma dieta total é o fator mais importante influenciando o comportamento alimentar e o consumo de alimento. Então, a gente precisa de entender o que é recomendado, mas a que a vaca responde melhor. Aqui nós temos frequência de 2 vezes em comparação com a frequência de 1 vez por dia de oferta de dieta total. Várias coisas aconteceram, mas, em geral, há uma melhoria da eficiência alimentar quando se aumenta a frequência. Deixa eu também mostrar. Além de junto com essa maior frequência alimentar, nós temos também uma melhor fermentação ruminal. Um estudo, inclusive, mostrou uma maior atividade de ruminação e maior tempo se alimentando, quando as dietas totais são oferecidas mais vezes por dia. Agora, o que isso quer dizer? O que a gente quer dizer quando a gente fala em relação ao desempenho? Bom, nesse slide eu tentei resumir esses estudos recentes que analisam o efeito de uma maior frequência de oferta de dieta total e o efeito em termos de resposta prevista. Quando a gente olha para essa tabela, a gente vê que a gente está comparando 1 vez em comparação com 2 ou 2 em comparação com 4. E no estudo
de Nebraska é 1 em comparação com 4 desses. Em todos os casos, quando se aumenta a frequência alimentar, o período se alimentando com porcentagem aumenta, e algumas vezes, inclusive, dramaticamente. Mas o consumo de matéria seca em todos os estudos é, de certa forma, até certo grau reduzido. E há um efeito pequeno, ou um efeito, na verdade, pequeno, razoável na produção de leite. Alguns estudos anteriores mostram as mesmas alterações em termos de consumo de matéria seca e produção de leite. Então, o que isso significa? No geral, como a redução no leite é menor do que a redução no consumo, a gente pode dizer que a eficiência aumenta, sim, sem dúvida. Mas o que está acontecendo com as vacas? O que acontece com elas? O que foi medido nesse estudo? Com frequências alimentares mais altas, quando se oferta dieta 4, 5 vezes por dia, há uma redução significativa na porcentagem de tempo que as vacas passam descansando. Então, nós temos um antagonismo clássico entre tempo se alimentando e tempo descansando. E eu acho que esses dados indicam que, pelo menos em algumas condições, uma maior frequência alimentar leva a mais tempo passado no coxo. E isso ocorre às custas do tempo que as vacas têm para descansar. E quando isso acontece, quando elas diminuem o tempo de descanso, o que acontece? Nós temos uma redução no consumo e nós temos uma redução na produção de leite. Então, a pergunta é, bom, só do ponto de vista ruminal, sim, não há dúvida de que uma maior frequência de oferta de alimento é melhor. Vocês devem se lembrar dos slides que viram nas aulas de nutrição da graduação. O ideal seria termos 24 ofertas de alimento por dia. Do seu ponto de vista mecânico, seria fantástico para o comer. A gente teria uma produção constante de ácidos graxos, etc. Mas uma coisa que a gente tem que se lembrar é que o rumen, na verdade, está dentro da vaca. A gente não pode esquecer do bem-estar dessa vaca. E é aí que a relação entre o tempo de descanso e o tempo se alimentando se torna crítica. Então, vou deixar vocês com essa pergunta. Será que isso é desejável no longo prazo, aumentar a frequência alimentar, se ela resulta no menor tempo de descanso das vacas? Estou falando aqui em uma frequência alimentar maior que 2 vezes por dia, até 2 vezes é normal. Então, vou deixar vocês pensarem nisso. Vou passar agora para outro assunto. Vamos focar nesse slide aqui, que é um dos mais interessantes, mais importantes que eu já vi nos últimos anos. Fizeram a seguinte pergunta nesse estudo. Como que a vaca toma uma decisão, principalmente pensando nas vacas subordinadas, frente às seguintes situações? Frente a uma situação, melhor dizendo, de redução do espaço de custo. Então, nesse estudo, eles pegaram vacas subordinadas e ofereceram a elas dietas concentrado de alta ou baixa palatabilidade, parecidos em termos de valor nutricional. Basicamente, o concentrado de alta palatabilidade tinha mais melaço, tinha uma textura melhor, e na verdade as vacas preferiam esse concentrado. Quando as vacas perceberam que todas as vacas subordinadas, fossem elas multíplas ou primíparas, quando elas perceberam que todas essas subordinadas preferiam concentrado de alta palatabilidade, eles ofereceram a essas vacas as seguintes escolhas. Podiam escolher o concentrado de baixa palatabilidade sozinho, ou podiam seguir uma outra perna do cenário, que era um labirinto em Y, para consumir a dieta de alta palatabilidade, mas aí eles teriam que competir com vacas, com vacas múltiplas dominantes, que estavam ali no lugar onde as dietas de alta palatabilidade estavam. Nós tínhamos espaços de coxo que variavam de 30 a 76 centímetros. A gente pode ver que a maioria dos animais subordinados preferiu ficar comendo o concentrado de baixa palatabilidade, mas sozinhos, sem a competição da vaca dominante. Pense o que isso significa no mundo real. Nós temos grupos de vacas que competem. O que seria o equivalente a concentrado de baixa palatabilidade? Né? Talvez a parte do coxo onde a ração não foi muito misturada, onde a dieta já está acabando, onde ela já foi selecionada, a qualidade é pior. Mas é o que acontece. A maioria das vacas
subordinadas vão evitar a competição, a luta com vacas dominantes, vão se conformar com um alimento menos palatável, menos preferido. E, para mim, a outra coisa que é muito importante também, quando a gente vê os espaços de coxo, nos Estados Unidos, a média nas fazendas é bem acima de 50 centímetros. A gente viu que com 50 centímetros de espaço não há muito efeito dentro da escolha da vaca, comer sozinho ou comer com a vaca dominante, não. Mas observem essa coluna aqui. Mesmo com um espaço de coxo excessivo, 76 centímetros de coxo, 40% das vacas subordinadas ainda preferiu comer sozinhas. É algo para a gente não se esquecer, não. Então, você pergunta para as vacas, você pergunta, será que 60 centímetros por vaca são suficientes? As vacas vão dizer que não é suficiente, não. E isso que a indústria tem que estar ciente. Então, vou falar um pouquinho sobre sobra e seleção. 1, 2 slides e a gente termina. Bom, vou me focar numa situação de competição. Bom, eu imagino que a maioria das pessoas trabalha com freestyle e não tais-tal. Mas em rebanhos, em tais-tal, como o alimento está à sua disposição ali na frente, sem competição, 24 horas por dia, na verdade, eu não acho que essa questão seja importante, não. E estudos nos mostram isso. Agora, quando um alimento é fornecido de maneira competitiva, no coxo, no freestyle, os dados nos mostram que quando a gente alimenta em excesso, quando a gente oferece muita comida para ter sobra, nós temos um aumento na taxa de recusa por parte das vacas e 1% de aumento na seleção do alimento. E a seleção do alimento compromete a eficiência de produção. E isso foi levantado recentemente no estudo da Universidade de Walsh. Então, e nesse estudo, vários rebanhos foram avaliados. Mas, bom, a pergunta é, bom, e o que acontece não quando você alimenta em excesso, encorajando a seleção? O que acontece quando você oferece menos alimento do que o desejado e as vacas olham para o coxo como nessa foto aqui, está faltando comida. Aqui a gente tem 2% de recusa de alimento, 2% de sobra. E, na verdade, para muitas fazendas, esse é o objetivo de manejo delas. Mas, gente, 2% de sobra, pelo menos para algumas vacas no lote, é uma limitação. Essas vacas vão estar sendo limitadas em termos de sua capacidade de consumo, depois de um ciclo de 24 horas de oferta de alimento. Por quanto tempo o coxo pode estar vazio? O único estudo que eu conheço diz que depois de 3 horas sem alimento, a motivação das vacas aumenta substancialmente. Motivação para comer, estão com fome. A gente não sabe o que acontece antes de 3 horas, não, porque esse estudo analisou 0, 3, 6 e 9 horas por dia de restrição alimentar. Mas depois de 3 horas sem restrição alimentar, elas já estão com fome. E outro estudo da Universidade de British Columbia analisou 10 horas por dia de restrição alimentar, de 8 da noite às 6 da manhã, que algo que nem é tão difícil de acontecer, ou uma redução de 1,5 kg de consumo de matéria seca. Bom, e aí vocês devem estar pensando, bom, 10 horas por dia sem alimento, isso não vai acontecer com muita frequência em condições reais, não. E eu realmente espero que isso não aconteça. A gente fez um estudo quando eu estava na Universidade de Nebraska, algumas fazendas da região, e a gente comparou 0 horas por dia de coxo vazio com 6 horas por dia de coxo funcionalmente vazio, na verdade, não vazio. A gente considera coxos que estão 100% vazios ou coxos que estão ali quase vazios, feito naquela foto anterior, entre meia-noite e 6 da manhã. Nos rebanhos que tinham comida disponível 24 horas por dia, em comparação com os rebanhos que tinham 6 horas por dia de restrição alimentar, coxo vazio, bom, eles tiveram maior produção de leite, medida em vários períodos. E tinha também quase 2 vezes mais tempo de descanso nas camas. Então, a gente vê essa relação positiva, em maior tempo de descanso e maior produção de leite. 2 vezes mais atividade de alimento no coxo e as vacas estavam menos inquietas, não ficavam ali andando para lá e para cá, olhando para o coxo vazio, como aquelas vacas que tinham restrição de alimento, coxo vazio 6 horas por dia, ou seja, evidências existem de que quando o alimento está disponível ao longo do dia, as vacas têm uma maior eficiência. Então, sem dúvida, a gente não deixar coxo vazio por mais de 3 horas por dia, não.
Nesse estudo aqui, não vou entrar em detalhes, mas esse estudo basicamente diz que se você for bobo o suficiente para combinar uma restrição alimentar de 10 horas por dia com uma taxa de lotação efetiva, o que vai acontecer? A coisa fica muito pior para a vaca. A gente tem 3 vezes mais em termos de deslocamento, quando nós temos vacas com restrição alimentar e taxa de lotação efetiva, e isso é notável principalmente nas primeiras 2 horas após a oferta do alimento. E nós temos 25% de aumento na taxa alimentar nas primeiras 2 horas após a oferta do alimento. Se a gente usar modelos combinados, o efeito da taxa alimentar, a gente vê que a diferença é enorme em termos de impacto potencial sobre o pH ruminal. Então, para concluir tudo, qual é a experiência alimentar perfeita para as vacas? Alguns desses itens que eu já comentei, outros não tive tempo, mas essa aqui basicamente é a minha lista em termos de recomendações de manejo, com base em resultados publicados nos nossos estudos aqui no Instituto Minor. Nós temos que ter um manejo que aumente o tempo de descanso e a atividade de ruminação. Pensem estratégias de lote, competição, taxa de lotação, espaço de custo, frequência alimentar. O alimento deve estar disponível sob demanda. As vacas não devem ter que esperar coxo vazio no máximo 3 horas por dia. Não tive tempo de falar sobre isso, mas a gente tem que ter uma consistência em termos de qualidade e quantidade de alimento ao longo de todo o comprimento do coxo. Isso é fundamental. Há pesquisas excelentes do Canadá nos últimos anos que mostram isso. Taxa de lotação. Bom, na verdade, eu vou repetir isso, né? Que eu acho que eu estou falando para a parede, não, gente, mas vou repetir. Taxa de lotação maior que 100% ou menos de 60 centímetros por vaca não é bom para as vacas. A gente vai ter uma queda de desempenho. Todos os estudos mostram isso. A vaca pede, gente, eu quero mais espaço de coxo, um mínimo de 60 centímetros. Não dá para todos se alimentarem em conjunto quando há só 60 centímetros ou menos de espaço de coxo. Nós sabemos que o comportamento alimentar da vaca é no sentido de todos se alimentarem ao mesmo tempo. Dieta total fornecida 2 vezes por dia. Eu diria que em algumas condições ofertar o alimento mais vezes, com uma frequência, pode acabar reduzindo a eficiência de consumo e produção de leite. A dieta deve ser empurrada 2 horas, no período de 2 horas após a alimentação, como naquele estudo, que a gente ainda precisa de mais dados, mas eu acho que essa estratégia de empurrar a dieta com uma frequência nas 2 horas após a oferta de alimento é o objetivo. 3% como meta de sobra de coxo. Bom, na verdade, muitas vezes a gente pode ter isso vai depender de quantas vacas subordinadas ou os lotes são etc. E, por fim, não ter coxo vazio por mais de 3 horas por dia. Bom, qual que é o futuro das pesquisas em manejo alimentar do Instituto Minor? O que a gente vai estudar para o futuro? Bom, nós estamos muito focados nessa relação, nessa interação dieta e taxa de lotação, porque a lotação excessiva é um desafio enorme nos Estados Unidos. A gente está estudando bem lotes com ordens de parto mistas, disponibilidade alimentar e estresse calórico. No próximo verão, a gente vai ter dados de um estudo que está sendo conduzido agora. E também queremos estudar mais sobre a qualidade da forragem por si só, mas também como que a qualidade da forragem, como o FDN disponível, carboidratos alimentares, como é que tudo isso interage com o ambiente alimentar. E se a vaca realmente vai conseguir, ao longo do seu dia, consumir a forragem de qualidade que a gente está oferecendo para ela no coxo. Bom, com isso eu termino, agradeço a vocês, peço desculpas por ter falado bem mais do que há 1 hora que me foi dita, né? Vou passar a palavra agora para a Mary. Não, Mary, não se preocupe em ter passado o tempo, não foi excelente. E agora eu vou pegar o microfone de volta. Eu tenho algumas coisinhas administrativas para fazer e a gente vai passar para a sessão de perguntas e respostas. Em primeiro lugar, quero agradecer a você, Rick, pela apresentação. Esses estudos de comportamento alimentar, comportamento animal são sempre muito interessantes. Antes de abrirmos para perguntas, eu gostaria de lembrar os nossos participantes que teremos nosso próximo webinar no mês que vem, no dia 9 de setembro, às 7 horas, aqui, horário de Brasília. Nosso próximo palestrante vai ser o Dr. Adam Law, que fez seu doutorado na Universidade de Michigan
e, perdão, fez o seu doutorado na Universidade de Nottingham e atualmente atua na Universidade de Michigan, trabalhando com nutrição animal e sanidade animal, e a interface entre essas duas disciplinas. O tópico do próximo webinar é digestão de ácidos graxos e metabolismo das vacas de leite e o impacto nos ácidos graxos bioativos na produção animal. O seu foco vai ser na utilização de gordura e manutenção de vacas saudáveis. Então, anotem esta data, 9 de setembro, às 7 horas. Nós gostaríamos de agradecer àqueles que tornam esse webinar possível, ao Tontelor, ao Marcelo Rinsramo, 3R Lab Brasil, embora, pelo que eu saiba, ele esteja no Wisconsin agora, a Paula Toledo, na Argentina, agradecimento aos nossos tradutores no Brasil e na Argentina, e também gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, que era Nutrição Animal, Fibro Animal Health Corporation, Balde Branco, 3R Lab e AMTS. Nós teremos este webinar, bem como os outros disponíveis no nosso site. Nós vamos ter essas perguntas e respostas, depois apresentar os resultados da enquete. A Isabela e a Paula vão fazer a produção, a moderação das... Marcelo e a Paula vão fazer a moderação das perguntas do Brasil e da Argentina. Nós pedimos a vocês que, caso o áudio não esteja funcionando bem, digitem as perguntas, isso para o público aqui nos Estados Unidos. Ou então levantem suas mãos. Eu vou ler a pergunta, se ela for enviada em inglês, identificar quem fez a pergunta. E assim seguiremos. Bom, vou dar a palavra agora ao Marcelo e à Paula, para eles poderem agradecer ao evento, e depois vamos ver quem vai fazer a primeira pergunta. Eu ainda não recebi nenhuma pergunta aqui dos participantes americanos, não. Mas, geralmente a gente recebe muitas perguntas do Brasil e da Argentina, então vamos ver. Vou abrir o microfone da Paula e do Marcelo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Rick, foi uma excelente apresentação. Eu acho que o nosso público ficou muito satisfeito com o que ouviu. E eu tenho uma pergunta do Inácio de Lareta. Ele quer saber qual é seu espaço de coxa recomendado para dieta com uma mistura parcial e com acesso ao coxo por tempo restrito. Bom, acho que a melhor resposta que eu posso dar, embora eu não tenha dados de pesquisa para embasar minha resposta, se baseia no que eu tenho visto na minha experiência pessoal. Nessas situações, provavelmente, os 60 centímetros de coxo podem funcionar bem. Eu conheço alguns rebanhos que tentaram trabalhar com menos 50 centímetros, ou até um pouquinho menos. Eu até sofri aqui quando eu penso menos de 50 centímetros. Mas eu recomendaria nessa situação 60 centímetros, nunca menos de 50. Porque quando a gente tem dieta total, o desafio é que 60 centímetros provavelmente não é suficiente sob a perspectiva das vacas. Está fazendo sentido a resposta? Sim, acho que sim. Tem uma outra pergunta aqui, mas ela tem que ser traduzida primeiro, ela vem em espanhol. Se vocês quiserem fazer algum comentário. Marcelo, talvez você tenha alguma pergunta? Marcelo, oi, você tem alguma pergunta? Sim, vocês estão me ouvindo bem? Dr. Grant, foi uma apresentação excelente. Eu tenho algumas perguntas aqui, vou fazer a primeira. Eu acho que nós estamos aprendendo que o manejo realmente tem um impacto enorme na fazenda. E a gente vai ter que fazer alguns ajustes nesse sentido, inclusive ajustes da dieta. Que tipo de ajuste de dieta você faz? Você muda a FDN fisicamente efetiva, ou a proteína, ou a lisina, ou a metionina, de acordo com o espaço de coxa e a frequência de oferta de alimento, e de acordo com como a dieta é empurrada. O que você faz hoje em fazendas comerciais? O que você recomenda hoje? Pergunta muito boa, inclusive muito abrangente, né? Bom, em termos de ajustes da dieta,
Eu acho que, na verdade, a gente ainda está começando, mas a gente já pode dizer que tem alguns dados científicos que mostram como é que a gente pode ajustar a nossa formulação. Vamos pensar numa taxa de lotação excessiva. Ou vamos generalizar para qualquer situação que realmente afete a competição no acesso ao coxo e vai afetar o comportamento alimentar natural das aves. Pense sobre a questão do pH ruminal, que eu mostrei para vocês. Se a gente tiver esse tipo de situação, se a gente tiver poucos pais de coxo, uma alta taxa de lotação, se a gente souber que isso é um problema, eu com certeza mudaria a minha dieta pensando no efeito da fibra. Não dá para eu falar em termos quantitativos, não, mas talvez fosse importante pensar na digestibilidade da fibra, número de fermentabilidade. FDN indigerível, que é o tópico da vez, né? O tópico quente. Mas, na verdade, é importante você não ter nada limitando o teor e as características da fibra na dieta. Com certeza, há outras coisas a serem ajustadas quando a gente formulação de dieta, mas agora mesmo está vindo na minha cabeça isso. Ácidos graxos insaturados, na verdade, o John está olhando aqui para mim, pensando o seguinte, provavelmente, nossa, na verdade, o que vai acontecer com o rumo nessa situação que você está descrevendo, né? Bom, em termos de manejo, uma coisa que eu não gostaria de fazer é oferecer mais forragem. Na verdade, essa é uma estrada de dois rumos, né? Porque eu estou falando em FDN, mas se a gente tiver uma superlotação, a gente tem que tomar cuidado, porque FDN tem que vir de fontes adequadas, com bom comprimento de partícula, porque as aves não vão ter tempo suficiente para consumir a dieta, né? Esses dados, na verdade, são muito importantes. A gente pode levar uma hora a mais no aumento de consumo se a gente passar de 50% para 65% de forragem. E a gente tem que pensar que a disponibilidade de alimento vai ser crítica quando a gente tiver superlotação. A gente tem que aumentar a frequência de empurrar a dieta, aumentar a frequência alimentar, mas eu não passaria de 2 vezes por dia, no número de casos, não. Você supõe, então, que suporia que talvez o espaço de coxo pequeno, uma taxa de lotação excessiva, teria o mesmo efeito do estresse calórico? A gente pode fazer essa analogia, essa comparação? Sim, sem dúvida. Na verdade, eu poderia falar em outra sessão só sobre estresse calórico, mas eu acho que escutar essa pergunta, principalmente vindo de regiões do mundo onde nós temos problemas de estresse calórico. A gente tem muitos casos comportamentais que mostram os efeitos negativos do tempo de alimentação, de descanso e de combinação. Os efeitos negativos da superlotação e os efeitos negativos do estresse calórico são virtualmente os mesmos, em termos de duração e de magnitude. Esse é um estudo até que a gente gostaria de fazer. Eu acredito que se a gente colocar isso em termos fatoriais, se a gente combinar os dois, combinando superlotação com estresse calórico, acho que dá para a gente prever consequências horríveis que aconteceram no ambiente comunal, consequências péssimas para as vacas. Sem dúvida, a gente tem o mesmo tipo de resposta. Marcelo, eu tenho algumas perguntas e comentários. Em primeiro lugar, ver um comentário da Diana Allen, no Reino Unido. Ela quer te agradecer por uma apresentação muito clara, muito boa. Na verdade, acho que ela já foi dormir, porque eu acho que é 1h30 da manhã na Inglaterra agora. E agora eu tenho uma pergunta do Tom DeLuque, dizendo, Rick, o que você acha? Canzil ou uma barra de contenção? Contenção de pescoço ou uma barra de contenção? Então, que tipo de pergunta que é essa? Ele tem que pegar o microfone para ver se tem coragem dele mesmo fazer essa pergunta. Tudo bem, eu faço. Cuidado com o que você pede. Ok, se você quiser, eu mesmo faço a pergunta. Na verdade, tudo bem, estou brincando. Espero que a Marianne consiga editar esse vídeo depois e tirar esses comentários. Bom, mas na verdade tem uma ótima resposta para a sua pergunta, que é um embasamento científico, que é sempre um bônus, né? Os dados que eu vi comparam contenção de pescoço com barras de contenção e dizem que se a vaca não for muito ingênua, ou seja, se já tiver sido treinada, já tiver tido contato com contenção de pescoço, bom, aí nessa comparação a gente não vê nenhuma diferença entre de comportamento alimentar e nem de consumo de matéria seca. Comparando os dois sistemas de contenção, não.
Bom, ele entrou no modo silencioso de novo, Rick. Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta. Bom, deixa eu ver se a Paula tem mais perguntas da Argentina. Sim, eu tenho duas perguntas. Uma é do José, sobre os projetos futuros no Instituto Miner, com rebanhos mistos, com grupos, lotes mistos. Bom, você falou de primíparos múltiplos. E com relação a ter no mesmo lote, animais no início, no meio e no final da lactação? Bom, na verdade, eu estava falando mais em mistura de ordem de parto. Esses são os dados que eu compartilhei com vocês, né, em termos de competitividade relativa das vacas, com base principalmente na sua idade, na ordem de parto, primíparos múltiplos. Mas a gente pode pensar também sobre os impactos fisiológicos, as diferenças fisiológicas associadas com o período da lactação, né? Como é que as vacas respondem à dieta ao longo da lactação. E eu acho que, na verdade, valeria a pena a gente fazer esse tipo de estudo. Não está na nossa lista de estudos a serem feitos nos próximos anos, mas, sem dúvida, essa é uma pergunta que deve ser explorada mais para frente. Se misturarmos vacas em períodos diferentes na lactação. Mais uma pergunta. Do Inácio. Vacas no período de transição. Para elas, qual seria a sua recomendação de espaço de coxo? Bom, eu não falei sobre vacas no período de transição, mas a gente tem alguns dados, sim, nessa área. A recomendação mais comum se baseia no que vem sendo observado em estudos, observações a campo. Eu, com base em estudos conduzidos aqui na British Columbia, estou confiante em dizer que para vacas no período de transição, vacas sem países, a gente não pode ter nada limitando o acesso ao coxo. A recomendação padrão seria não ter mais de 100% de taxa de locação e 30 polegadas de espaço de coxo. Desculpa, deixa eu pensar em métrica, para você ter uma métrica aqui, 75 centímetros. Esse é o recomendado de espaço de coxo. A gente não tem tantos dados publicados, não, mas faz muito sentido. Os poucos estudos que a gente fez aqui analisando o comportamento alimentar com espaço de coxo menor que 60 centímetros tiveram um impacto significativo na taxa de alimentação. Agora, a gente não quer que vacas em transição ou recém-paridas tenham uma alteração no seu padrão alimentar, porque está intimamente relacionado com distúrbios metabólicos. Outra pergunta da Mariela. Que tipo de índice ou número a gente pode usar para definir o consumo de matéria seca, um nível ótimo para os nossos rebanhos? Que tipo de índice? Bom, não sei se eu estou conseguindo entender a pergunta. Um número de referência para consumo de matéria seca. Eu acho a pergunta não está tão clara, mas eu acho que ela está perguntando sobre um objetivo em termos de consumo de matéria seca. O que, é que a gente tem que pensar como ideal em termos de consumo de matéria seca? Ou qual seria a meta se a gente quiser maximizar o consumo de matéria seca? Bom, eu acho que ela quer só um número. Bom, na verdade, seria mais importante utilizar um modelo, como CNZPS, para ela ter números exatos. Mas para muitos dos dados que eu compartilhei com vocês, principalmente para as vacas multíplas, bom, essas vacas são vacas de alta produção. Todos estavam perto de um consumo de matéria seca ao dia de 60 libras, 20 e poucos quilos. Mas quando eu falei em otimizar o ambiente alimentar, eu estava falando em otimizar para a gente ter níveis mais altos de consumo de matéria seca para ter uma maior produção de leite. Obrigada. Marcelo, você tem algumas perguntas? Vou abrir o seu microfone. Pode perguntar. Pergunta sobre FDL fisicamente efetiva. Você mencionou 1,18 milímetros. Na verdade, as pessoas trabalham aqui com 8 milímetros. Qual que é a diferença nesse 0,8 milímetros? Qual que é a sua recomendação se a gente quiser ter boa FDN fisicamente efetiva? Bom, se alguém estiver usando FNT para monitorar as dietas ou para balancear a dieta, o ponto-chave é o tempo de entrada em idade na apresentação é que, bom, como isso já foi definido por Dave Burns no fim da década de 70,
o método padrão ouro foi com amostra seca, peneira, laminar, com abertura de 1,8 milímetros. Então, as partículas retidas, com base em estudos anteriores com ovinos, são as partículas que requerem mastigação. Por isso, 1,18 milímetros. Essa é a abordagem de peneira seca, esse é o padrão ouro. Mas, claro, muitas vezes, a gente quer fazer um monitoramento na fazenda, a gente não quer precisar de pegar uma amostra para enviar para o laboratório, para ela ser desidratada, etc. Então, a gente pode analisar as amostras fornecidas ao animal. E aí a gente tem o separador de partículas da Penn State. O original tem 0,8 milímetros. E a gente fez muitos trabalhos no nosso laboratório. E, na verdade, a combinação das duas primeiras peneiras não dá uma combinação do fator de atividade física, não. Se a gente multiplicar pela RN na raça, na dieta, não. O novo sistema de separação de partículas, com peneira de 4 milímetros, desenvolvido com trabalhos feitos no Instituto da Penn State University, retém então partículas que vão oferecer uma fibra fisicamente efetiva, muito parecida com a que é retida no método de peneira seca, 1,18 milímetros. Tem sentido? Bom, acho que eu falei mais que a pessoa perguntou, queria saber, né? Mas é para dar um pouquinho de história. Então, você pode usar o separador de partículas da Penn State. Agora, eu sei que as pessoas provavelmente não estão usando a peneira de 1,18, usam de 4, quando trabalham com amostras não desidratadas a campo. Bom, vamos discutir os resultados da enquete agora? Bom, vou mostrar aqui os resultados, então, para a primeira pergunta. Frank, deixa eu te explicar como que funciona. Nós analisamos os resultados e discutimos um pouco. Então, os microfones estão todos abertos. Façam seus comentários. Bom, quem vai falar primeiro? Marcelo, você quer falar primeiro? Não, pode levar um tempinho aqui para entender as respostas. Bom, vou fazer meus comentários. Provavelmente não vai ser a discussão mais glamourosa, não, porque eu estou acabando de ver os resultados, né? Mas, bom, vamos pensar aqui no espaço de 60 centímetros de coxa, recomendação do espaço de coxa. Na verdade, essa é a recomendação da indústria. Eu acho que é assim que o pessoal interpretou esses dados. Agora, é muito bom, a recomendação da indústria, mas é muito bom ver que, é difícil ver o eixo vertical aqui, mas é muito bom ver que nos Estados Unidos nós temos muita gente recomendando 70 centímetros. Agora, tem gente nos Estados Unidos que recomenda 140, isso me assusta. Agora, na verdade, eu estou vendo aqui muita gente recomendando 70 e mais que 70 centímetros, que é acima dos padrões da indústria. Então, isso é muito bom ver, na verdade, termos mais de 24 polegadas por vaca, que seria equivalente a 70 centímetros, é muito bom. As vacas nessa situação podem se alimentar quando quiserem. Eu estou surpreso, porque nós temos uma porcentagem aí recomendando espaço de coxo de mais de 70 centímetros. 30 polegadas seria para todas as vacas, não é só para vaca no período de produção, não. Na verdade, eu achava que eu nunca ia ver esse tipo de espaço, inclusive com atenção às pessoas que estão fazendo, mas até vi aqui nos Estados Unidos há algumas semanas. Você, Marcelo, resultados do Brasil. Bom, estou surpreendido por ver americanos ainda recomendando 40 centímetros de espaço de coxa. Isso é uma faixa de relação excessiva, eu acho péssimo. 50 centímetros, bom, a gente ainda tem muitos agentes brasileiros sugerindo só 50 centímetros de coxa. Uma quantidade razoável de 50 para 60, agora ainda bem que nós temos a grande maioria ali optando por 70 centímetros. Gente, vaca precisa de espaço de coxa para se alimentar bem, para produzir bem, para ter bem-estar. Mais de 70 melhor ainda, se for possível, né? Então, eu acho bom. Sim, os brasileiros e os argentinos estão escolhendo melhor do que os americanos, os pastos de coxa, né? Esses
10% escolheram 40 centímetros. Bom, não, gente, acho que a gente teve dificuldade de ouvir a minha palestra. Deve ter algum surdo acompanhando essa palestra hoje, não entendeu bem a pergunta. Desculpe a minha piadinha, mas... Segunda pergunta, espaço de coxa em comparação com o ajuste da dieta. Bom, metade dos americanos, a maioria dos participantes, tanto brasileiros como argentinos, se não tem espaço de coxa suficiente, aumenta a frequência alimentar. Você pode discutir essa resposta? É, Dr. Grant? Sim. Bom, o que eu posso dizer? O espaço de coxo não é um fator quando eu formulo as minhas dietas, mas na verdade, é um erro, principalmente com base nos novos dados gerados. As pessoas têm que parar de pensar dessa forma, porque elas têm que entender como que as vacas respondem à dieta. Então, vamos pensar. Se vocês souberem que a restrição de espaço de coxo não tiver como mudar isso, como mudar a frequência alimentar, bom, vou voltar aos meus slides. Pensem naquilo que eu falei. Frequência de oferta de alimento 2 vezes por dia. Se a dieta estiver em boas condições e se as condições ambientais não atrapalharem a dieta, palatabilidade, etc., pode haver um benefício, sim, de aumentar a frequência alimentar. Mas, se houver um excesso de lotação, principalmente um excesso de uma pouca disponibilidade de cama, talvez uma maior frequência alimentar, tire mais ainda do tempo de descanso das vacas, e aí o efeito final pode ser negativo. Agora, passando de uma vez para 2 vezes, isso pode ser favorável. Agora, eu talvez passasse para 2 vezes de frequência, principalmente se eu tiver clima quente, estresse calórico, mas eu mudaria a estratégia de empurrar a dieta. Porque essas vacas, muitas vezes, não conseguem ter acesso no momento imediato, por causa de poucos espaço de coxo. Mas depois de meia hora, as vacas dominantes vão dar uma voltinha, vão sentar, e aí, se a gente empurrar a dieta de volta, a gente vai ter as vacas coordenadas chegando no coxo e tendo a oportunidade de consumir o alimento. E essa pode ser uma estratégia que vai funcionar. Claro que pode ter ocorrido seleção por parte das vacas que comeram antes, mas... Bom, terceira pergunta. Bom, aqui a mensagem é que o manejo realmente tem um grande impacto na produção de leite e no teor de sólidos do leite. Eu sabia que muita gente colocaria a culpa na qualidade da forragem, a culpa da menor produção de leite. Bom, ali instalações, mas observem, o espaço de coxa muito brasileiro, 40%, colocou como causa o espaço de coxa. Agora, pouco argentino, pouco americano acha que o espaço de coxa possa explicar a variação na produção de leite. Bom, eu não sei por que as pessoas escolheram essas respostas, né? Mas quando os participantes leram ali na resposta D, na alternativa D, recursos humanos, o que será que elas interpretaram? Agora, talvez elas possam ter pensado, bom, tudo bem, a qualidade da forragem limita, o espaço de coxo limita, mas podem ter pensado que tudo isso tem a ver com a qualidade da mão de obra. Quando eu penso em recursos humanos, eu penso, talvez seja o que os pastores pensavam, será que os funcionários da fazenda estão fazendo um manejo adequado, estão treinados para fazer um bom manejo? Eu acho que isso que o pessoal pensou. Deixa eu interferir e dizer por que eu escolhi a letra D. Eu escolhi a letra D. Na verdade, eu tinha uma outra escolha, que seria o comportamento dos proprietários ou dos gerentes, porque talvez eles não tenham tomado as decisões de manejo corretas. Por isso que eu escolhi o recursos humanos. Sim, concordo. E a nossa última pergunta, frequência de alimentação e recomendações de empurrar a dieta. Bom, a gente já falou com isso, né? Vamos ver aqui como é que isso varia entre os 3 países. No Brasil, bom, eu estou surpreendido. Eu vejo muitas respostas 2 vezes por dia, não, 3 vezes por dia, 3 vezes por dia. Bom, os dados são o que são, né?
provavelmente é sempre mais fácil dizer que isso vai variar de acordo com o sistema de manejo implementado na fazenda. Na verdade, eu acho que muitas fazendas são heróicas tentando alimentar 3 vezes por dia, desde que haja, claro, isso supondo que os vagões de mistura estejam à disposição. Agora, conseguir alimentar 3 vezes por dia, empurrar 4 vezes por dia, acho que é mais razoável pensar em oferecer alimento 2 vezes por dia e aí focar em uma maior frequência de empurrar a dieta. Talvez seja mais fácil em termos de logística, e principalmente se a gente quiser que as vacas frequentem o coxo mais tempo ao longo das 24 horas. Essa é a minha explicação, mas eu convido o Tom e o Marcelo para dar a sua opinião. E para B, nos Estados Unidos, muita fazenda fornecendo alimento só uma vez por dia. Bom, pode ser até bom, inclusive lá no Instituto, nós temos um rebanho de alto desempenho e principalmente no inverno, quando o estresse calórico não é o problema e o alimento fica em boas condições ao longo do dia, a gente só oferece o alimento uma vez por dia, mas a gente tem muito espaço de coxa e a gente empurra a dieta, o alimento muitas vezes. E, além disso, nós temos uma dieta, talvez menor em termos de tamanho de partícula do que a de vocês, e as vacas não conseguem selecionar muito não, mas com boa fermentabilidade de fibra. Então é ótimo, funciona muito bem, uma vez por dia só. Agora, 8 empurradas de dieta. A gente tenta não manter o alimento distante da vaca. Bom, muito bem. Acho que podemos encerrar a discussão da enquete. Acho que a Paula tem algumas perguntas. Marcelo? Vai me dizendo quando você tiver perguntas para fazer, tá bem? Sim, eu tenho uma pergunta do Eduardo, que está no Uruguai. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma boa tradução dessa pergunta, porque ele quer que o Rick faça uma recomendação para coxos que tem como contenção uma pequena parede. Um coxo projetado de tal forma que as vacas não conseguem empurrar o alimento para longe dele. Não conseguem afastar o alimento de si. Bom, o que eu acho disso em comparação com o coxo tradicional? O coxo que tem uma paredinha para que a vaca não consiga fácil empurrar a comida para longe. Bom, eu não vejo nada de errado com esse tipo de coxo, não. Se o manejo for adequado, por definição, esse coxo resolveria o problema de acesso ao alimento, porque a vaca não consegue empurrar o alimento porque a paredinha é brava. Agora, algumas observações, umas, minha opinião pessoal, e outras com base em estudos. Seleção, se você tiver uma paredinha impedindo que a vaca faça o alimento, a seleção vai aumentar. A seleção fica mais fácil, porque, principalmente se houver uma variação de densidade dos ingredientes, tamanho de partícula da fibra, tamanho da fibra, etc. Além disso, esse tipo de coxos com frequência são mais difíceis de serem limpos em termos de eliminação das sobras. E em muitas das fazendas que trabalham dessa forma, mesmo que os produtores alegam limpar todos os dias, fica assim bem repulsivo. Então, cria um ambiente desfavorável. Isso reduz o consumo de matéria seca, sem dúvida. Uma outra coisa é que esse tipo de coisa tem que ter um bom projeto. Eu não tenho os slides para mostrar para vocês hoje à noite, mas ele tem que atender o comportamento natural da vaca de alimentação. Por exemplo, se você tiver animais muito grandes, o tamanho do coxo, o dimensionamento do coxo tem que ser ajustado, porque senão os animais podem ter o seu comportamento natural inibido, podem bater com a cabeça, coisas do gênero. Fala se você tiver mais perguntas, pode fazer. Não, eu não tenho não. Mas, se for possível, eu queria saber um pouco mais sobre os estudos, principalmente conduzidos na Universidade de Purdue, estudos feitos sobre dimensionamento de coxo, etc. Ou que bibliografia você poderia nos recomendar? Bom, tem um livro do Jack Braid, do Ty Barber. Jack Braid é um dos pais na pesquisa de comportamento alimentar na década de 70.
E na década de 70, na verdade, as pessoas nem pensavam sobre todos esses aspectos. E ele lá na Universidade de Purdue estudou aspectos como a aspereza da superfície de alimentação e de como que deveria ser o coxo. E todas essas recomendações estão quase um livro-texto que é editado pela Universidade de Purdue, mostrando quais são as situações ideais, as situações não ideais, seja um excesso, um coxo excessivamente liso, excessivamente áspero, a altura da plataforma de alimentação, várias coisas do gênero que podem fazer a diferença com relação a um melhor consumo de matéria seca. Então, sem dúvida, ter o acesso a essas publicações pode ser muito interessante. Obrigada, Rick. Bom, acho que nós já estamos bem em termos de perguntas, acho que não temos mais perguntas. Vou tentar mostrar o livro aqui para vocês, não sei se eu consigo compartilhar. Eu achei esse livro que o Rick mencionou aqui online, vou ver se eu mando um link para todos os participantes com o nome do livro e onde que ele pode ser encontrado online. Tá bom, Paula? Sim, obrigado. O Marcelo não está se sentindo tão bem hoje, né, Marcelo? Marcelo, não sei se você vai querer se despedir oficialmente, não está tão bem, mas ele pediu para agradecer a você, Rick, foi maravilhoso ter essa oportunidade de escutar a sua apresentação. Marcelo, gostaria de agradecer a todos os membros da sua equipe também por todo o trabalho desempenhado. Marcelo, se você quiser falar de novo, por favor, eu abro seu microfone, é só me dizer. Sim, agradeço a todos vocês pelo convite para fazer essa apresentação aqui hoje. Rick, muito obrigado. E para todos aqueles que ainda estão conosco, obrigada, Paula. Nós vamos fazer a edição do vídeo e em pouco tempo vocês vão receber um e-mail com os dados para acesso online. Muito obrigada a todos. Vou encerrar o webinar, desejando boa noite a todos. Rick, muito obrigada. Eu sei que foi longo. Não, foi ótimo, foi muito divertido. Então, boa noite a todos e obrigada.